Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos novamente iniciar o estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa e vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 9 do livro Os Mensageiros, cujo título é Ouvindo Impressões. No programa passado, o André Luiz, ele já tinha escutado a história de 2 médiuns que fracassaram na tarefa mediúnica, o Otávio e o Acelino. E aí o Vicente chamou ele para um outro canto do salão lá em que eles estavam reunidos, e ele começou a escutar a história de outras, né? Ele viu que nesse salão haviam grupos que estavam todos conversando, né? E a gente já viu aqui que a conversa é também trabalho. E eles estavam conversando e o André Luiz e o Vicente pararam perto de uma senhora. Ele chama de uma velhinha simpática, mas são palavras dele, né? A velhinha simpática, ela estava conversando com uma outra amiga e eles estavam escutando que ela fracassou também na tarefa mediúnica dela e ela, no caso, começou a dar desculpa da falência dela, né, como nós fazemos, botando a culpa nos outros. Ela coloca a culpa no marido que perturbou muito e que até as filhas ele colocou contra ela. Então a gente vê que ela desencarnou, mas ela ainda não conseguiu se conscientizar de que, não é? As pessoas podem nos causar empecilhos, sim, mas a culpa não é da pessoa. Muitas das vezes a gente é que não consegue lidar com a dificuldade do outro, não é? Então ela aqui ainda continua usando a desculpa do fracasso dela. Ela até dá o nome, né, do marido, o Amâncio, que nunca se conformou com o trabalho dela, né? Porque as pessoas iam na casa dela, pediam receita, né? Receituário, porque antigamente tinha muito essa tarefa, tinha muitos médios receitistas de remédio, e ele não se conformava. Então agora a gente vai começar a ler a partir do momento que a amiga vai intervir no que ela disse. Porque o primeiro discurso dela é esse: eu fali na minha tarefa mediúnica porque o meu marido, ele não me compreendia, né, o Amâncio, e ele era ciumento, ela diz isso, né, e ela diz assim, ele até colocou as filhas contra mim. Então, isso a gente viu. Agora, a amiga, né, vai retrucar pelo que ela está falando. Sobre essa situação das dificuldades que o médium pode encontrar na sua tarefa, e sempre as vai encontrar, quanto mais seriedade ele tiver naquilo que ele se propôs a realizar, encarnado, ele vai encontrar dificuldade. Um exemplo bom disso que o ouvinte pode ver é no livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre a médium, por exemplo, a médium que está lá, a personagem Celina. Ela tem muita dificuldade, ela teve muita dificuldade durante a vida, mas por causa de vencer as dificuldades, ela consegue atrair para ela, a luta dela de não desistir, a companhia constante dos bons espíritos. E aí é a melhor médium lá no sentido de poder receber aqueles espíritos em maior dificuldades, né, no plano espiritual, porque ela consegue aí e ficar equilibrada. Então, essas dificuldades, quando enfrentadas, né,
elas favorecem o médium. É aquilo que Paulo de Tarso também fala, né? Combater o bom combate. Mais ou menos essa é o raciocínio. Então, a gente vai começar a ler a partir do parágrafo 4. Desculpa. Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si. Sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Então, a moça já vai fazer o diagnóstico dessa outra companheira aqui, dizendo que, quando a gente realmente, muitas das vezes, a gente foge e arranja desculpa para o desencanto, para o desânimo, para a fuga. Porque ela está dizendo da dificuldade, mas ela tá botando a culpa no marido. Não é nela, né? Isso é que é o problema. Está reconhecendo que errou. Tudo bem, já é um passo, mas não pode botar a culpa nos outros. A culpa dos nossos erros são nossas. Mas fulano fez assim. Sim, fulano fez assim e Deus já sabia que ele ia fazer assim. E sabia que a gente teria condições de enfrentar isso. Senão Deus seria injusto. Não é assim. Deus não é injusto. A nossa encarnação ela é programada para que a gente consiga enfrentar os problemas de peito aberto, vamos dizer assim, né? Então ela não pode fugir, como a outra está dizendo, não pode fugir às nossas culpas. Essa questão é uma questão muito importante para nós, que ao desencarnarmos a gente não pode, isso só nos prejudica, não pode ter essa atitude. No livro Voltei, psicografado também por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito Irmão Jacó, que foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, e uma pessoa muito boa, ajudou muita gente, tinha muito conhecimento, mas apesar disso, quando desencarnou não tinha luz, porque ele internamente não trabalhou certas situações. E aí quando desencarna, depois de um tempo, ele reconhece todos os erros dele, fala abertamente que a culpa foi dele mesmo, dos erros que ele cometeu, e chora, e a partir dali ele consegue progredir muito bem no plano espiritual. É um livro Voltei, muito interessante. E aí ela continua: encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Então, a amiga, né, tá dizendo para ela, poxa, apesar, eu sei que você teve problemas em casa, mas você podia fazer alguma coisa. Aí eu não sei se eu comentei no programa passado, o Chico ficou alguns anos sem a reunião mediúnica, e ele era médium, né, e que médium, não é? Ele não tinha um grupo realmente afim, que estava harmônico para o trabalho. A reunião que existia acabou, ela só voltou depois no grupo Meimei, com o Arnaldo Rocha, mas ele não parou de ajudar ninguém, ele não parou de fazer as tarefas do bem. Ele sempre arranjava um tempo para fazer alguma coisa. É o que a amiga está dizendo. Olha, tudo bem. O seu marido poderia não te ficar criando embaraço, mas você podia ter arranjado um tempinho para fazer algo de bom, né? Aí eu não sei também se eu já contei, eu acho que já, né? A história da tia da Leci, que foram pedir uma receita à tia Leci, dela. Esposa do Paulo Renato. Que fala aqui na rádio, isso. Foram pedir, era uma médium receitista, isso, né? No século passado, né? E ela... quando a senhora chegou, o marido, ela ficou nervosa que o marido era contra ela ajudar em casa, né? E a moça estava desesperada por conta de alguma doença, alguma aflição lá de uma criança, alguma coisa assim. E aí os espíritos sabiam da boa vontade dela de ajudar, né? De sempre procurar uma oportunidade para fazer o bem. O que eles fizeram? A luz acabou. Ela já deixava lápis e papel à mão, assim, perto, né? Enquanto a luz acabou, ela foi lá, fez a receita, entregou para a moça e a luz voltou. Então, eles ajudam, mas eles também têm que ter uma contrapartida nossa de ajuda. Tem o caso também, Tereza, lembrei da Rainha Isabel de Portugal, que o esposo não concordava com as ideias dela de ajudar os mais necessitados, né?
E o Divaldo conta essa história, o Chico também contou, em que numa situação em que ela estava levando comida para as pessoas mais necessitadas lá da região reino, dela, né? E aí o nome dele parece que era Dom Nuno, alguma coisa assim, não esqueci o nome dele. E aí ele, de surpresa, ele aparece. O que você está carregando aí? Me indaga dela, questionando, né? E aí são rosas. E não eram rosas, mas na hora que ela abre o lençol, tipo um lençol, caem rosas. Era o avental que ela guardava. Era um avental, mais ou menos, se guardava, os pães. E ali houve um fenômeno, né? Um fenômeno mediúnico, que é muito bem explicado no livro dos Médiuns também, em outros livros, em que os espíritos conseguem reorganizar os átomos e dar aparência do que realmente não está ali. Em vez de pão, ele viu rosas. São rosas. Então, quer dizer, ela estava ajudando com toda a dificuldade, porque ele não concordava. Ele ficou meio desconfiado, que era inverno. Era inverno. E não tinha rosas. Isso, já tem esse detalhe aí. Já tem esse detalhe, mas né, contra evidências então, não tem como. Na questão da nossa boa vontade, né, os espíritos sempre ajudam, né? Então a amiga já está falando, eu sei que tudo bem, seu marido tinha dificuldade, mas vamos continuar. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, o nome dela é Mariana, médium, né? Da médium que faliu aqui, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. No livro Missionário da Luz, a gente vai ver o exemplo de uma médium que também passava por uma dificuldade bem parecida com a nossa Mariana aqui do livro Os Mensageiros. O nome dela é Otávia. A gente vai ver isso no livro Missionários da Luz? Missionários da Luz, capítulo 16. Certo. Eu só vou ler um trechinho aqui para a gente ver. Esse capítulo, o que ele vai tratar? Ele vai tratar de um espírita que desencarnou e queria se comunicar com o grupo que ele trabalhava. E aí há todo um preparo, apesar das pessoas, né, do mentor falar que não achava uma boa hora, mas ele insistiu, tudo bem. A médium do grupo se chamava Otávia. E eles levam o espírito que vai se comunicar, que se eu não me engano é o Dionísio, já levam ele para ficar perto dela antes da reunião às 8 horas da noite. Só que quando eles chegam lá, o André Luiz observa que as coisas, né, não estão muito boas por conta do marido. Sempre o marido, não sei porquê. Mas então vamos continuar. Só que a Otávia, ela tinha o hábito da oração. E ela era uma pessoa muito bondosa. Então o André Luiz coloca assim: nessa parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, que era um espírito que trabalhava, Euclides, com ela. A nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora. Otávia é uma excelente colaboradora de nossos serviços espirituais, mas pela força de provas necessárias à sua redenção, permanece unida a um homem ignorante, quase cruel. E aí ele vai narrando que toda hora ele cria encrenca, toda hora, mas ela tem muito boa disposição, ela tem muito amor. Então, ela cultiva a oração, ela cultiva a prece. O que acontece? Nesse dia, o tal do marido chamava Leonardo. O Leonardo acordou não muito bem e proibiu ela de ir ao centro. E ela, o que ela fez? Ao contrário da nossa amiga, ela não batia a boca com o marido. E ao contrário da grande maioria de nós, não é bater boca. Ela não batia a boca, né? Com certeza. Ela ficava em silêncio e orava. Ao contrário aqui dessa senhora, não é? Ela ficava chateada e desistia de tudo. A Otávia, né, do capítulo 16 do livro Missionário da Luz, ela se conformava. O que os espíritos fizeram?
trouxeram uma tia do Leonardo que tinha uma ascendência moral sobre ele muito grande, e ela virou, falou para ele, eu até separei aqui que eu achei interessante o que ela diz para ele. O Euclides, que era o mentor, é que traz essa tia dele, né? Aí ela vira para ele e fala assim, quer ver? Tô muito engraçada. Você, Otávia, tem compromisso hoje, não pode faltar. Já deu a ordem lá para Otávia. Aí virou para o sobrinho e falou, e você, meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto quanto aos deveres de sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe que não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Otávia é uma pessoa exemplar. E aí ele diz assim, tá bom, titia, com a senhora ela pode ir. Então, é o que talvez a nossa amiga aqui, Mariana, e a gente não está criticando a Mariana, porque é difícil, né? Realmente, e a nossa inferioridade ainda age dessa maneira. Por isso, gente, que nós estamos lendo, estudando, porque são casos que são do nosso cotidiano, do dia a dia. Isso que a Teresa leu do livro Missionários da Luz, o porquê que a tia conseguiu convencer o marido a deixar a esposa ir para o centro. Primeiro, pela atitude da esposa de resignação. Pronto, final. Então, a resignação, ela denota, os espíritos dizem, uma boa vontade nossa para com a vontade de Deus. Boa vontade nossa para com a vontade de Deus, que geralmente não é assim. E segundo, uma coisa chamada, que os espíritos chamam de ascensão moral. Isso são as reencarnações, as convivências com determinadas pessoas do que aconteceu nos passados, vamos botar no plural, no passado, das vivências, e aí a gente tem pessoas que têm ascensão moral sobre a outra. Isso todo mundo que está ouvindo a gente conhece, muita gente conhece alguém que não obedece ninguém, mas uma determinada pessoa ele obedece. Aquilo chama ascensão moral, são reminiscências de convivências do passado com aquele espírito, que é o que aconteceu aí com o caso que a Teresa leu do Missionários da Luz. A Mariana, como ela diz aqui, né, a amiga falou para ela, a amiga fez o diagnóstico direitinho, né? Se você trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício, né, a coisa tinha mudado. Os nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que nossas palavras. De repente, ela resolveu foi doutrinar o marido e as filhas, não é? Ela não especifica, mas pelo jeito ela vivia discutindo. Ela, ao invés de fazer alguma coisa, né, orar, renunciar muitas das vezes aquela história, né? Hoje em dia eu prefiro ter paz do que ter razão. Ela podia ter feito essa opção, mas ela não fez. Então a culpa, aí a gente volta, né, à questão do desculpismo dela. O marido foi o empecilho, sim, e também era o empecilho da Otávia, né, no livro Missionário da Luz. Mas ela é que não soube lidar com a situação. Nós estamos dando exemplo aqui, não é que a gente faria isso não, pelo amor de Deus, mas é o que tem que ser feito. E o interessante que a gente observar que na história que a Teresa leu da Otávia, novamente repetindo, livro Missionários da Luz, capítulo 16. Na hora que a tia chega, que os espíritos intuem, está lá escrito, André Luiz coloca, os espíritos intuem a tia que mora perto a vir na casa do sobrinho. Do Leonardo. E aí quando a tia entra e vê que ela sente já o ambiente, ela vai falar com a Otávia Otávia não se queixa para ela. Tem um detalhe ali muito importante. Ela podia falar, esse menino aí, meu marido, uma mala sem alça, não tá. Ela não faz nada. O que houve? Ela pergunta, não, nada não, tá tudo bem. Não, ela fala que ele está indisposto. É isso, ainda faz algo a mais, porque é o algo a mais. Além de não reclamar dele, ela fala que ele está indisposto. Que ela vai ficar para ajudar ele. Quem está disposta é ela. E aí a gente olha... porque ela fica com a doente. Porque o interessante da gente analisar, quando a gente estuda isso lá no centro, a gente pega os exemplos, né? A gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo e do Evangelho pega os exemplos. E um desses exemplos é esse aí, né? Por exemplo, Bem-aventurados os aflitos, está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E a gente, num trecho lá, a gente pode pegar um exemplo deles. Bem-aventurados os aflitos que não se queixam, que sabem passar pela aflição. Aí quando a gente lê em grupo, a gente começa a rir. Porque a Otávia não é nenhuma santa. Não é uma santa, é uma pessoa normal. Como ela, tem muitas pessoas que conseguem agir assim também. Então isso não é privilégio dos santos. Quando a gente fala da santidade, de um Francisco de Assis, de um Paulo de Tarso, é outro patamar, né? Tudo bem, isso eles já adquiriram, mas a Otávia é da craveira comum igual a nós. É, sim, isso é verdade. Então, a gente tem que tentar. Então a gente vê que mesmo desencarnada, olha que ela está desencarnada, já está lá tentando estudar de novo para voltar. Ela continua achando, ela continua colocando o peso maior da problemática dela, não que não tenha sido. É o que falou lá a Otávia, por conta de, né, problemas lá do passado, ela precisava ter aquele marido, né, maravilhoso, Leonardo. E essa aqui provavelmente também. Mas a outra agiu, né, com renúncia, com sacrifício, com oração. E a outra, nossa amiga, resolveu bater boca. E aí realmente não se fez nada porque ela quis, né, de alguma maneira, converter talvez o esposo, as filhas, mas a gente sabe que conversão é uma coisa íntima de cada um. Tem uma frase do Espírito Joana de Anjos, que a gente vez por outra repete aqui no programa, mas é muito importante a gente sempre ter ela em mente. Ela diz assim: se alguém quer te atirar lama, o que é atirar lama, né? Jogar dardos de ódio, brigar com você. Se alguém quer te atirar lama, fuja, né? Desvie da lama. A lama não vai te acertar e a pessoa vai continuar com a mão suja e você limpo. E essa frase a gente tem que ter, pelo menos ter ela em mente. Muitas situações do dia a dia, no trânsito, em casa, no trabalho. Às vezes a pessoa vem com agressividade gratuita, não é? E gratuita no sentido que, assim, imediatamente a gente não fez nada que provocasse aquilo naquele dia. Mas a gente tem a companhia dos espíritos que querem, muitas vezes, muitas dessas companhias querem nos prejudicar. Desculpa. Querem nos prejudicar. Então, a gente tem que treinar esse desvio dessa lama, que é não responder, se calar e fazer prece, orar. A nossa oração, ela é um lenitivo para nós. Os espíritos estão vendo a situação, mas quando a gente ora, a gente abre um campo magnético para a ajuda deles, desses amigos que querem, torcem por nós o tempo todo, para que a gente, nessa encarnação, tire um bom proveito desse estágio que a gente teve a oportunidade de ter, né? E não sabemos quando vamos ter outro. A transformação do planeta está aí e ela passa pela nossa transformação. A transformação do planeta passa pela nossa íntima. E a nossa íntima passa por esses detalhes do dia a dia. Eu posso ir ao centro, posso ajudar no centro, na igreja, seja onde for, na faxina, em tudo. Mas se eu não conseguir fazer esses detalhes do dia a dia, não adianta. Eu vou desencarnar mal. O meu proveito da encarnação não vai ser tão bom assim. É difícil, é muito difícil. A gente que está aqui, a gente sabe como é difícil também, muito, mas a gente tem que tentar. E os exemplos estão aí. Muito bom esse exemplo que a Teresa deu, porque a Otávia não é nenhuma santidade, ela é uma pessoa do dia a dia, da craveira comum nossa. Não é? Então, para a gente concluir, ao que parece, falta um pouco, né, de disposição, de sacrifício, de renúncia da nossa companheira Mariana aqui, que a gente acabou de ler. E como o Marco falou, a gente talvez fizesse a mesma coisa, mas a gente está estudando para que possamos aprender o que é o certo para fazer. Um dia, né, com certeza, a gente já tem a receita, um dia a gente vai ter coragem de botar mais em prática do que atualmente, não é? Então, estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje nós estudamos o capítulo 9 do livro Os Mensageiros e gostaríamos de mandar abraços para todos os ouvintes
em especial aos companheiros lá da nossa casa, seu Jorge, seu Nilton, dona Rosária, Sheila e tantos outros que têm uma paciência danada de nos ouvir. Muita paz de Jesus. Obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.